Quem foi o Paramahansa Yogananda? Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Correia, sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é minha escola de yoga, assim como esse canal aqui no YouTube e um perfil nas redes sociais. E, de acordo com muitos pedidos, eu estou trazendo aqui uma série de vídeos em que eu estou apresentando grandes nomes da história do yoga, tá? Nesse primeiro momento, eu estou trazendo personagens de um certo período histórico muito específico, chamado Renascença do Yoga, tá? Que são personagens que foram muito necessários para que o yoga se tornasse isso que a gente entende hoje como yoga, né? Não uma coisa muito exclusiva da Índia para pessoas iniciadas, essa coisa difundida de maneira mais aberta e mais ampla. A gente já trouxe aqui Krishnamacharya, que é o professor que dá origem à linhagem de professores que eu sigo. A gente também já falou de Kuvalayananda, que foi um dos grandes personagens para trazer a parte científica no yoga, né? Os experimentos científicos no yoga. E hoje a gente vai trazer um outro grande nome, talvez o maior de todos, dentro desse que eu vou trazer, que é Paramahansa Yogananda, tá? Ele que foi o grande responsável por trazer o yoga da Índia e difundir ele de maneira muito mais aberta aqui nas Américas. Vem comigo. Em 5 de janeiro de 1893, nasce Mukunda Lal Ghosh, tá? Esse era o nome dessa pessoa que a gente veio a conhecer depois como Paramahansa Yogananda. Ele nasceu com o nome de Mukunda. Ele era filho de Bhagwati e Gyan Ghosh e ele era o quarto filho de 8. Mas ele era o segundo filho homem, né? Isso na Índia, que é um país patriarcal, né? Que ainda valoriza muito essa coisa do homem em relação à mulher. Isso era muito relevante, foi muito relevante na história dele, tá? Mukunda foi uma criança que antes mesmo de nascer já tinha algumas questões espirituais muito interessantes da gente entender, né, e conhecer. Primeiro, contar uma breve história, né? O pai dele, né, Bhagwati, ele era um cara muito cético. Ele trabalhava numa empresa de ferrovias, uma empresa inglesa de ferrovias na Índia, uma empresa com grana, né? Então ele tinha uma boa condição financeira, ele era um diretor, um gerente, não sei exatamente o cargo que ele cumpria lá, mas era um cargo de grande poder. Então ele tinha grana também. Então a família dele estava bem nesse sentido financeiro, né? E uma vez um funcionário do Bhagwati chegou para ele e falou: patrão, eu queria tirar umas férias porque eu queria encontrar o meu mestre, né? Lahiri Mahashaya. E o Bhagwati, que ele era bastante cético, ele falou: cara, não, que isso? Eu não tinha direito trabalhista, essas coisas. Então ele falou: não, cara, fica aqui, não vai não, porque você tem muito trabalho, essas coisas. Não tem como eu abrir esse espaço para você e tudo mais. Beleza. E aí, esse funcionário estava voltando para casa e Bhagwati passou por ele, né, no carro dele, que era um carro, acho que carregado por pessoas, não sei exatamente como é que era, e ele pediu para parar o carro e foi lá, caminhando ao lado dele um pouquinho, e falou: pô, não fica assim, meu funcionário, não se preocupa, essa coisa de guru não é bem assim, o importante é a gente focar no nosso trabalho, né, cuidar da nossa família. E o que a história conta é que nesse momento, Lahiri Mahashaya se manifestou ali, né, apareceu na frente dele. Na hora o funcionário já se prostrou aos pés do Lahiri Mahashaya e ficou ali louvando, né, esse mestre, e isso impressionou, obviamente, profundamente Bhagwati, que era o pai do Mukunda antes mesmo dele nascer. E a partir daí, o Bhagwati falou pro cara: eu não só vou te conceder férias, mas eu vou junto também porque eu quero conhecer esse mestre. E aí, resumindo bastante a história, porque não é o que nos importa, acabou que o Bhagwati e a Gyan, ou seja, os pais de Mukunda, que veio se tornar Paramahansa Yogananda, eles se tornaram grandes discípulos de Lahiri Mahashaya, tá? Então, quando a Gyan estava grávida de Mukunda, Gyan foi um dia... Não, quando ela estava grávida não, perdão. Quando Mukunda já tinha nascido, mas ele era uma criancinha, um bebezinho. A Gyan foi um dia, ia ter uma palestra, uma fala do Lahiri Mahashaya, e ela chegou lá, falou que tinha uma multidão de pessoas, e ela estava lá no final com um bebezinho e tal. E uma hora o Lahiri Mahashaya falou com ela, olhou para ela e falou: vem aqui, né? E aí ela foi, ele pegou o bebê e falou para ela, né? Esse bebê aqui, ele vai ser um grande yogi, né? Um grande ser iluminado, e ele vai ser uma locomotiva para a difusão desse conhecimento do yoga para milhões de pessoas. Isso com ele bebezinho ainda, né? Depois disso tem uma outra história que um outro grande mestre deu um amuleto para Gyan quando ela estava segurando o Mukunda, passeando com ele, e falou: olha, esse amuleto aqui você vai dar
na hora da sua morte, você vai dar para o seu filho, porque esse vai ser um grande nome da história do yoga. Alguma coisa nesse sentido. Então, ele já nasceu com essa coisa, assim, uma coisa espiritual muito forte, né? Mukunda era uma criança um tanto quanto travessa, um tanto quanto agitada, né, na sua juventude, na sua infância, melhor dizendo. E ele era um menino que já tinha uma veia espiritual, assim, muito interessante, né? Tem uma história com a irmã dele, que eles estavam vendo algumas crianças soltando pipa, e ele falou, essas 2 pipas aqui, segundo a Mãe Divina, vão vir para mim. E a irmã dele, que isso? Você viaja, né? Tá inventando coisa aí, menino? Você tá inventando coisa. E aí parece que o que a história conta é que ele começou a rezar, ele começou a orar para a Mãe Divina, e primeiro os 2 meninos começaram a duelar lá com as suas pipas, uma das linhas foi cortada e uma das pipas veio na direção dele. Parece que a corda enroscou num cactus e aí a pipa caiu certinho nele e ele pegou. E a irmã dele ficou, eita, que troço doido, o que foi isso, né? Ela falou, não, mas eu só acredito mesmo se a próxima pipa vier. E falou que, de novo, ele foi lá, fez as suas orações, né, para a Mãe Divina. Tô contando assim porque é assim que a história me foi apresentada, tá? E aí falou que, de novo, o próprio menino, um deles que estava soltando pipa, ele se cortou a própria corda, sei lá como é que isso acontece, e a pipa veio vindo na direção dele, e ele acabou ficando com a outra pipa, né? E começaram a perceber que o Mukunda era uma criança muito diferente, assim, apesar dele ser travesso, ele ia mal na escola, mas ele era um menino muito espiritualizado, já meditava, já tinha uma veia de devoção e de conexão com o divino muito grande, né? Então, ele começou a procurar muitos caminhos espirituais. Uma outra história muito relevante aqui para mostrar o quanto que esse menino, pelo que a história conta, era um menino diferente, né? A mãe do Mukunda foi para Calcutá, né? Ele tinha 10 anos nessa história. Foi para Calcutá para ver o casamento do irmão mais velho dele, né? E ela estava lá e Mukunda viu, né, que a mãe estava doente e ia morrer. E de fato ela tinha contraído cólera e ela estava muito doente. E Mukunda viu isso, né? E aí falou que conversou com o pai, falou, pai, minha mãe vai morrer, a gente precisa ir lá. E o pai parece que não acreditou nisso, não foi. E quando eles receberam um telegrama dizendo que de fato a mãe estava doente, já era tarde demais, eles receberam um telegrama, ficaram muito assustados, foram até Calcutá, mas quando eles chegaram lá, a mãe já estava morta. E isso parece que foi um momento de uma amargura, né, que se criou entre Mukunda e o Bhagavati, o pai dele, né? E a partir daí, eles começaram a mudar um pouco a relação. Parece que depois que a mãe, a Gyan, morreu, né, o Bhagavati, ele começou a se tornar um cara mais doce, mais dócil, e o Mukunda começou a falar para ele, pai, eu quero ser iniciado no caminho espiritual, né? E o pai dele começou a ser o primeiro cara a introduzir os conhecimentos do yoga para ele, os conhecimentos do yoga que ele tinha recebido de Lahiri Mahashaya, né? Então ele começou a transmitir esse conhecimento para o filho, mas o filho falou, cara, legal isso aqui, mas eu sei que não é você que vai ser meu mestre. Ele já falava que via o mestre como alguém altivo e com barbas e cabelos de algodão, né? Pelo menos é isso que a história conta. E ele foi fazer buscas assim muito profundas de diversos mestres, de diferentes linhagens, diferentes abordagens desse conhecimento espiritual, né? Ele chegou aí em Ghats, chegou a ter professores Aghori, né? Que são, vou botar uma imagem aqui para você, né? Essas pessoas que andam com o corpo todo pintado, né, todo coberto de cinza e carregam crânios. Um dia ele apareceu com um crânio agora em casa e o pai dele falou, não, nunca mais se apareça com isso em casa porque isso aqui vai trazer prejuízo pra gente e tal. Enfim, só para dizer que ele foi um cara muito buscador, de fato. E ele começou a seguir diferentes processos e diferentes caminhos espirituais e ele trazia isso para casa, né? E ele era um irmão, como eu falei, né, ele era o quarto, ele estava muito no meio do caminho entre os irmãos, e ele começava a provocar os irmãos mais velhos dele, mostrando que ele entrava em samadhi, né, ou seja, em introspecções muito profundas, em estados do yoga muito profundos, em que ele conseguia quase que parar o coração dele, parar a respiração dele, ou quase isso, e que isso assustava muito o irmão dele, e o pai dele começou a falar, cara, não faz isso, você não está pronto ainda. Que incrível que você tem essa habilidade, mas a gente precisa te preparar um pouco melhor. Ele chegou a tentar fugir para os Himalaias, fez tentativas mais de uma vez, só que o irmão mais velho dele, que depois da morte da mãe foi quem começou a cuidar dos outros irmãos, né? Ele interceptou, acho que tiveram 3
vezes que ele tentou fugir e não conseguiu. E tentando conter o moleque, o pai dele contratou um professor de sânscrito, Kebalananda, só que o pai dele não sabia que Kebalananda também era um discípulo de Lahiri Mahashaya, né? E aí, nessas aulas, né, o Kebalananda começou a passar algumas técnicas para o Mukunda, porque ele viu que aquele moleque era diferente, era especial, começou a passar técnicas mais intensas, mais profundas, mais espirituais, e o moleque foi indo cada vez mais fundo, e quando ele foi ver, ele já estava muito imerso dentro desse meio da meditação. Ele estava conseguindo chegar em estados muito profundos de meditação, e aí a história dele começou a mudar. Depois de alguns anos percorrendo esse processo, aos 17 anos, ele foi para um monastério, tá? Um monastério da arte de viver, pelo que a história conta, e ele começou a estudar lá com Swami Dayananda, que não é o Swami Dayananda que você conhece, da Glória Arieira, né? De grandes escolas do Vedanta que são referência aqui no Brasil, mas era outro. E ele começou a estudar ali, mas ele viu que aquele caminho não era o caminho dele, porque era muito um conhecimento do Vedanta aplicado a pessoas ordinárias, né, pessoas comuns, e que estava ali para ajudar as pessoas, e ele estava querendo fazer um processo espiritual dele antes, né? E aí um dia parece que ele começou a rezar para a Mãe Divina, e nessas rezas ele pediu uma orientação. Ele falou, cara, eu preciso achar o meu mestre. E parece que ele falou que ouviu uma voz que vinha de todos os lugares e de nenhum lugar ao mesmo tempo, falando, não se preocupa, hoje que você vai encontrar o seu mestre. E aí ele estava passeando na rua, assim, parece que ele foi comprar legumes, e ele falou que ele estava passeando e ele começou a sentir algo puxando ele para uma viela, para um lugar assim muito estreitinho, e ele foi e falou que quando ele viu, ele olhou para essa viela, ele viu um homem, né, que é Shri Yukteswara, né, esse que veio a ser, de fato, o grande mestre de Paramahansa Yogananda, na época ainda Mukunda, né, e ele falou que viu aquele cara, ficou muito encantado com ele, tentou virar, o que a história conta é que ele tentou virar, mas nisso que ele tentou ir embora, os pés dele começaram a ficar dormentes e pesados como pedra, e ele achou aquilo esquisito, virou de novo, e quando ele virou pro cara e estava começando a andar na direção dele, parece que os pés ficaram leves como pluma, né? Então a história sempre muito ornamentada e contada de uma maneira muito bonita, né? O que eu acho muito interessante. Ele começou e realmente identificou que Shri Yukteswar era o grande mestre que levaria, assim, Mukunda para o seu processo mais profundo, né? O Kebalananda já tinha sido muito importante dentro desse processo, mas o grande mestre aqui, a partir de agora, passa a ser Shri Yukteswar. Mukunda ficou alguns anos estudando com Shri Yukteswar e ele, ainda meio rebelde, meio um buscador muito ávido, assim, né? Ia buscar outros professores, voltava, se rebelava contra os processos do mestre dele, e o mestre dele falava, fica tranquilo, porque você vai voltar, né? E ele acabava que sempre voltava mesmo. Nessa época ele já estava com 17 anos finalizando a faculdade. O pai do Mukunda queria, porque queria casar ele, né? Ele não queria que o filho se tornasse um renunciante, né? Um eremita, assim. Então ele chegou pro mestre dele, pro Shri Yukteswar, ele falou, mestre, por favor, o meu pai quer me casar, eu estou terminando a faculdade, se eu não puder me tornar um renunciante agora, com a sua bênção, eu vou ter que seguir uma vida que eu não acho que é a minha, né? E aí Shri Yukteswar parece que nesse momento viu que isso realmente estava na hora de acontecer, depois de um processo grande que via a evolução de Mukunda no sentido dessa libertação. E aí, parece que aos 17 anos, o Yukteswar deu esse nome, né, para Mukunda de Swami Yogananda, né? Ou seja, aquele que atingiu a iluminação, a satisfação, Ananda, a partir da integração do yoga, né, da integração com o divino. E daí esse nome, Yogananda, mas ainda não Paramahansa, ele aqui era o Swami Yogananda. A partir daí ele começou a se tornar um mestre mais conhecido, né? Ele começou a ter mais importância, porque o mestre dele já era um mestre muito relevante dentro da região, e com o apoio do Maharaj, ou seja, o rei de Gandh Bazar, ele construiu o seu primeiro ashram, né? O seu primeiro lugar onde ele receberia pessoas para que essas pessoas pudessem ter a iniciação no yoga de acordo com essa linhagem de Lahiri Mahashaya. Esse ashram era em Ranchi, na Índia, e aí ele começou a se aprofundar muito nos ensinamentos e começou a ir mais fundo nas suas práticas também, né? E nisso o mestre dele, que ainda era vivo, ficou vivo durante um bom tempo ainda, ele começou a falar, olha, você vai ter que
não é que ele vai ter que ir, ele falou, eu estou começando a ver que você vai fazer uma difusão desse conhecimento lá no Ocidente. O seu caminho é para lá, você vai difundir esse conhecimento, né, espiritual do yoga para lugares muito mais amplos do que o que está restrito aqui em Iranti. Até que, por acaso ou não, em 1920, ele recebeu um convite, depois o ashram dele já estava sendo mais reconhecido, ele estava trazendo diversos professores e diversos estudantes, a coisa começou a crescer, e em 1920 ele recebeu um convite para ser o representante da Índia no parlamento religioso lá em Boston, nos Estados Unidos. E aí foi a grande oportunidade, né, que ele até já tinha tentado ir para os Estados Unidos algumas outras vezes, mas não tinha conseguido, mas com esse convite ele foi para lá. E aí foi lá, né, um cara para falar num congresso de religiões nas Américas, um indiano, com uma cara, né, essa cara que já apareceu aqui, vou até botar mais uma foto aqui, uma cara um tanto quanto afeminada, com os olhos brilhantes, né, mas uma voz muito forte. Ele começou a fazer discursos e palestras muito profundas, né, e as palestras dele ele dava o nome de A Ciência da Religião. E ele começava a mostrar um domínio muito grande, não só da religião indiana, mas das religiões ocidentais, e com um olhar muito diferente do olhar que se tinha aqui, né, que era de ciência uma coisa, religião é outra, e que realmente são duas coisas diferentes, né? Mas ele trazia um olhar muito integrado dessas coisas, de uma comunhão muito específica, que a gente vê muito em culturas mais orientais e que aqui no Ocidente isso é muito separado. E ele começou a cativar muitas pessoas, né? Então, as palestras dele começaram a ficar cada vez mais cheias, ele começou a ser convidado para dar palestras e discursos em outras regiões dos Estados Unidos, e ele começou a viajar muito, até que ele formou em Los Angeles o seu primeiro ashram lá nos Estados Unidos, já como Self-Realization Fellowship. Ou seja, foi onde ele abriu o SRF, né, a sigla dessa instituição, que é a Instituição de Paramahansa Yogananda, uma das instituições talvez maiores e mais conhecidas do Kriya Yoga, né? Esse método que ele difundiu de maneira muito ampla, né? Kriya significa literalmente atividade e Yoga é essa filosofia, essa cultura. Então, existem diferentes Kriya Yoga, né? Por exemplo, se você for ler o Yoga Sutra de Patanjali, no primeiro sutra do segundo capítulo, ele fala de Kriya Yoga, que é diferente do que Paramahansa Yogananda traz aqui como Kriya Yoga, que é já um currículo de práticas em uma ordem específica, como se fosse um método, né? Para você chegar nessa introspecção, nessa iluminação, como se fala. Não são só práticas, tem condutas éticas, formas de estilo de vida, alimentação, tudo mais, mas ele começou a sistematizar isso e a passar dentro das suas instituições do Self-Realization Fellowship. Essa primeira instituição ele fez em 1925, ou seja, 5 anos depois que ele tinha ido para lá, ele ficou esses 5 anos lá, montou a instituição, ficou mais 10 anos lá, ou seja, de 1920 até 1935 ele ficou nos Estados Unidos, viajando muito, difundindo muito esse conhecimento, introduzindo o yoga e esse Kriya Yoga para muitas pessoas, até que mais ou menos em 1935 ele falou, cara, eu tô sentindo o chamado de volta, eu preciso voltar, eu preciso ver meu mestre, eu preciso encontrar as pessoas, eu preciso estar mais conectado com as minhas raízes. Ele falou que a cultura ocidental é muito dura, muito violenta, né? Era muito bruta, e aí ele sentiu que precisava voltar. Quando ele voltou, tem uma história muito bonita, né, que ele encontrou Yukteswar, ou seja, o mestre dele, já estava quase morrendo, né, já estava quase desencarnando. E aí Yukteswar falando, agora você é uma pessoa especial, né? Agora já está mais que percebido por todos nós que você é um ser diferente, um ser espiritual, e que agora você não só é um Swami, ou seja, um mestre de si mesmo, né? Swami significa o mestre de si mesmo, mas agora você é um Paramahansa, né? Hamsa é o cisne, né? Que é o veículo de Brahma, e Paramahansa seria o supremo cisne, o maior, o grandioso cisne, que é aquele que carrega o Dharma. Ou seja, ele começou a receber essa alcunha de alguém que era responsável pela transmissão do Dharma, ou seja, da missão, do propósito de vida, pela perspectiva dessa linhagem de mestres de Lahiri Mahashaya, que na verdade é uma linhagem de mestres que vem do Mahavatar Babaji. Depois disso ele voltou para os Estados Unidos, né, acho que em 1936, acho que ele ficou 1 ano lá só, e aí lá ele já estava com, a coisa foi crescendo tanto, né, que ele já estava com uma instituição dele, né, já estava com um ashram muito grande na beira da praia, assim, na Califórnia, um negócio enorme, e lá ele começou
ele já estava mais velho, né? E ele começou a ficar muito mais focado em reunir os seus escritos que foram que acabaram se tornando no grande livro dele, tá? Que foi um best-seller, foi um livro difundido no mundo inteiro, traduzindo em sei lá quantas línguas, que é a autobiografia de um yogi, tá? Tô colocando a imagem aqui para você ver. É um livro muito conhecido, tem ele aqui, já li ele algumas vezes, e um livro muito interessante. Confesso que não é dos meus livros preferidos, mas é um livro para a história do yoga certamente muito relevante. Ele ficou reunindo esses escritos mais ou menos de 36 até 45, ele ficou uns 10 anos reunindo essas coisas, e uma aluna dele, né, uma discípula dele, a partir do momento que aquilo tudo estava reunido e estava organizado, começou a procurar editoras que não queriam muito apoiar esse tipo de serviço, de livro, né, que era muito pouco difundido ali, só que uma editora aceitou e o livro explodiu. Vendeu muito, vendeu de uma forma surpreendente, e aí as pessoas começaram a olhar cada vez mais para esse professor, para esse grande mestre, e a partir daí ele começou a escrever outras coisas. Inclusive, ele mesmo dizia que o grande livro dele não era a autobiografia de um yogi, e sim comentários que ele tem sobre a Bhagavad Gita e sobre os evangelhos. Então ele tinha comentários sobre esses textos religiosos que acabaram se tornando obras muito importantes da vida dele. E como foi crescendo muito, ele começou a vender muitos livros, começaram a conhecer muito o Self-Realization Fellowship, ele começou a desenvolver um sistema que foi de ensino à distância, através de cartas, né, de mala direta. Então ele dava protocolos, né, de práticas e de formas de vida para as pessoas ao redor do mundo inteiro por carta. Olha como é interessante, né? Isso em 1940 e pouco, 1950, o que a gente faz até hoje através da internet, né? Então ele foi um grande difusor desse ensino à distância do yoga. Até que em 1952, tá, em 7 de março, ele ia receber o embaixador indiano pós-descolonização, né? Depois que ainda tinha sido descolonizada pela Inglaterra, ele recebeu o primeiro embaixador da Índia livre. E nesse mesmo dia, o que a história conta é que ele fez um discurso lindíssimo, e após o seu discurso, no dia 7 de março, ele desencarnou no palco. Olha, e ele tinha dito que ia fazer isso. Olha, hoje é o meu último discurso, vai ser um dia importante. Ele deu o discurso e no palco ele, caiu. Né? Caiu desencarnado, né? O que a gente chama de Mahasamadhi, ou seja, ele teve o último estado de iluminação dele, desencarnou o corpo voluntariamente, pelo que a história conta. Os médicos dizem que foi um ataque cardíaco, os discípulos dele dizem que foi um desencarnar consciente, né? E a partir daí ele veio a se tornar esse grande expoente do yoga até hoje. Bom, me diz aqui o que você achou desse vídeo, né? Certamente o Yogananda é um dos grandes nomes do yoga no mundo. Certamente também um vídeo de 20 minutos, meia hora, não cabe para falar tudo sobre esse grande mestre, assim como sobre nenhum dos outros mestres, né? Mas eu tentei aqui dar uma resumida para você entender a importância do yoga, desse professor, desse grande mestre para o yoga no mundo inteiro, né? A linhagem de Paramahansa Yogananda e a forma de olhar para o yoga dessa linhagem não é muito a minha, eu venho de uma outra linhagem que vê o yoga de uma outra forma, mas de maneira nenhuma isso tira a importância da história desse professor, da história do yoga. Então, sem dúvida nenhuma, Yogananda é um personagem muito importante para a gente conhecer. Eu recomendo que você leia o livro A Autobiografia de um Yogi, tá? Gostando ou não, se identificando ou não, porque vale a gente conhecer a história dele. Quanto mais aberto você lê, mais interessante. Beleza? Então deixa aqui também o seu like, segue o nosso canal e ativa o sininho para você ficar sabendo dos próximos vídeos, e deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem dica para outros nomes também. Beleza? E fora isso, lembra que a gente lança vídeos aqui no YouTube toda quarta e sexta-feira, sempre às 9 da manhã. E além disso, no Instagram, de segunda a sexta, na verdade até fim de semana, a gente lança conteúdos diariamente, tá? Então é uma forma da gente estar entrando em contato com o conhecimento do yoga de maneira mais constante e de maneira mais leve também, né? São conteúdos mais rápidos, mais curtos. Mas se você quiser ir mais fundo, tem a minha escola online, o Yogalaya, que se você quiser conhecer, o link está aqui, escola.yogalaya.com.br. Lá a gente tem aulas ao vivo, sempre por Zoom, então eu vejo você, você me vê, a gente tira dúvidas, eu consigo trazer ajustes, correções, tem aulas práticas e teóricas, centenas de aulas gravadas para você ver quando e onde quiser, além da nossa oportunidade de estar trocando junto e se conhecendo melhor. Beleza? Então espero te ver muito em breve, ou na minha escola, de preferência, ou aqui no YouTube, ou no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.